Olá, a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Balbino. Essa é a mensagem de número 7 da série Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa série é muito preciosa e o seu conteúdo, eu digo, é absolutamente relevante. Recentemente, algumas pessoas comentaram que não estavam mais recebendo notificações de nossos vídeos, que quando abriam a janela do YouTube, não encontravam os nossos vídeos. Isso é muito simples de resolver. Em primeiro lugar, eu peço a você que, por favor, certifique-se de que já se inscreveu no canal. Em segundo lugar, é muito importante que você localize o sininho das notificações e selecione a opção Todas na caixa ao lado do sininho. Peço a você que assista o vídeo até o final e que use o espaço reservado para os comentários para fazer fórum da palavra, para destacar algum ponto da mensagem que chamou a sua atenção e também dar o seu testemunho. Nosso tema é o mistério da piedade. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Peço a você que mantenha a Bíblia aberta para que possa acompanhar a exposição da palavra. Leiamos. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. A primeira afirmação foi: é grande o mistério da piedade. A palavra mistério refere a algo escondido, algo indecifrável, um segredo conhecido apenas por aquele que é o dono do segredo e por aquelas pessoas às quais o dono do segredo quiser revelar o segredo. Pergunto, como que o apóstolo Paulo podia conhecer os elementos que relacionou no texto? Como que Paulo podia saber que o homem Jesus de Nazaré foi recebido na glória? Por um lado, Paulo era judeu e, como judeu, ele estudava as Escrituras desde criancinha. Agora, junto com o conhecimento, é fundamental a operação do Espírito Santo chamada revelação. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, Paulo disse: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. A palavra piedade, como aparece em nosso texto áureo, trata da compaixão de Deus para com os seres humanos. No contexto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o mistério da piedade está claramente explicado. O apóstolo Paulo, com um poder de concisão impressionante, em poucas palavras, explicou o mistério da piedade, que é o Evangelho, ou seja, Deus em Cristo, encarnado, morto, sepultado, ressuscitado e exaltado. Jesus Cristo, como homem de carne e osso, para redimir pecadores imerecidos, entrou no mundo que criou e passou por tudo que passou. Satisfez as exigências de justiça do céu. O Evangelho, que é Cristo, é o significado mais puro e completo para o verbete piedade. O apóstolo Paulo disse: Deus foi manifestado no corpo. É uma clara referência à encarnação, é uma referência à natureza humana de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 14, a Bíblia diz: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, tornou-se um homem de carne e osso
e viveu entre nós. Jesus é o Filho do homem, portanto, homem. Na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 7, o apóstolo Paulo tratou do profundo esvaziamento do Senhor Jesus. Disse que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O que quer dizer isso? Muito simples. Quer dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, voluntariamente declinou de uma parte de suas prerrogativas reais ao se tornar um homem servo. A encarnação não significou que Jesus diminuiu a sua divindade, mas que ele adquiriu a nossa humanidade. Adquiriu a nossa humanidade para jamais desfazer-se dela. O corpo do homem Jesus não foi deixado na sepultura para se decompor, para degeneração. Jesus Cristo ressuscitou. Portanto, a expressão Deus foi manifestado no corpo trata da absoluta identificação de Jesus Cristo com os seres humanos. Deus se fez carne, se fez homem. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. E quando disse justificado no Espírito, podemos perceber o significado dessas palavras sob dois aspectos. Em primeiro lugar, podemos considerar que a expressão trata da natureza espiritual ou divina de Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, é puro e santo em absolutamente todo o seu ser. Outro aspecto é a questão da justificação. O vocábulo justificação, à luz das Escrituras, é termo forense, ou seja, é termo relativo aos tribunais ou ao direito. A expressão justificado no Espírito trata do veredito final do tribunal do céu. Refere à declaração de inocência ou de justiça, que significa o livramento da culpa e da condenação. Explico mais. Os homens reunidos prenderam, julgaram nosso amado Senhor, o condenaram, o entregaram para ser morto e o mataram. Nós sabemos que a morte é o castigo para o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 fala isso. O caso de Jesus chegou à última instância, que é o tribunal do céu. O juiz de toda a terra examinou o processo de Jesus e não encontrou nenhuma falha, nenhuma culpa, nada que o desabonasse ou que o tornasse passível de censura. Jesus jamais cometeu dolo, Jesus jamais cometeu qualquer pecado. Então, Deus reverteu a condenação, reverteu a sentença de morte que o ímpio tribunal humano havia imposto ao Senhor. Deus ressuscitou a Jesus. Pergunto, qual é a importância da ressurreição de Jesus para nós? A importância é absoluta. Em Romanos, capítulo de número 8, versículo 11, a Bíblia diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. A expressão seguinte no texto é: visto dos anjos. Fique imaginando com que admiração, com que perplexidade os anjos assistiram à entrada de Jesus no mundo, como um menino nascido do ventre de uma mulher virgem em Belém, tendo como seu primeiro leito na terra uma manjedoura, ou seja, um simples coxo de alimentar animais no estábulo. E que dizer dos sofrimentos que foram impostos ao Cristo? Os anjos viram tudo. Quando efetuaram a prisão no Getsêmani, Jesus disse ao apóstolo Pedro:
Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mateus, capítulo 26, versículo 53. E após a sua prisão, os anjos viram tudo: o escárnio, a violência física e a morte por crucificação. Os anjos assistiram a tudo, mas não tiveram licença para intervir. Nesse ponto, eu gostaria que você entendesse que Jesus jamais foi uma vítima indefesa. Disse Jesus, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 ao 18. Eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E quando disse, pregado entre as nações, a expressão é uma clara alusão às missões mundiais. As missões nasceram no coração de Deus. Isso fica claro desde o Primeiro Testamento, por exemplo, na chamada do patriarca Abraão, a quem Deus disse, Gênesis capítulo 12, versículo 3, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A evangelização mundial é o coração do plano absoluto de Deus. Em outras palavras, o plano absoluto de Deus é salvar pessoas de todas as nações. Disse Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ressurreto, Jesus foi ao encontro dos discípulos e entregou a grande comissão. Mateus, capítulo 28, versículos 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E em Atos, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia documenta as palavras de Jesus que disse, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus está junto conosco agora para sermos suas testemunhas. Nosso texto áureo diz, Jesus Cristo foi crido no mundo. Desde que os discípulos receberam o poder do Espírito Santo e portando e proclamando o Evangelho, saíram por todas as partes, bilhões de seres humanos seguem sendo beneficiados. Nós mesmos fomos beneficiados. E aqui estamos nós, para testemunhar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus Salvador. Finalmente disse, recebido na glória. 30 e tantos anos, Jesus não esteve em seu trono na glória. Estava na terra, como homem. Você já pensou com que expectativa o momento de seu retorno estava sendo aguardado pelos seres celestiais? O retorno do rei. O mundo espiritual parou. O rei estava voltando para sentar-se em seu trono na glória. Jesus, o maior vencedor de todas as eras, foi anunciado. Foi introduzido na sala do trono. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus que venceu. O Pai, junto com todos ali presentes, todos de pé, o Pai, para receber ao seu amado Filho, abriu-lhe os braços. O Pai deu boas-vindas a Jesus e disse, o seu nome é o nome acima de todo nome. Assenta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés. A alegria no céu foi indescritível. Todos celebraram o retorno de Jesus. Que festa no céu! O homem Jesus foi supremamente exaltado. O apóstolo João também teve revelação. Em Apocalipse, capítulo 5, versículos 11 ao 14, o apóstolo João documentou o que viu, documentou o que ouviu
escreveu: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, que cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram Amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Gostaria que você entendesse que no centro do universo há um trono, o homem Jesus de Nazaré. Jesus Cristo é a pessoa que está assentada nesse trono. Prostremo-nos e o adoremos, louvemos ao Senhor. Oremos. Pai, te louvamos e te agradecemos pelo Evangelho, por ter aberto os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, por ter nos concedido a graça de ouvir, de compreender, de enxergar e de crer a verdade do Evangelho, que é somente Cristo. É maravilhoso tomar conhecimento, acreditar e poder compartilhar com outras pessoas verdades eternas e fatos que pertencem à realidade espiritual. Pai, abra-nos portas para que tomemos de modo eficaz a nossa parte nas missões mundiais. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há a sugestão de um texto para memorizar. Epístola a Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14. Por favor, procure memorizar esse texto. Leamos. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Você foi nutrido? Você foi edificado por meio dessa mensagem? Por favor, copie o link desse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Compartilhe por meio de suas mídias sociais. Agradeço por seu importante apoio ao nosso ministério. Graças a Deus. Agradeço por assistir. Graça abundante.